Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, parece que tem mais uma proposta aí para resolver a questão dos moradores de rua em São Paulo. Agora, o governo do estado quer inserir essas pessoas como trabalhadores em um programa de agricultura familiar. Será que agora vai, professora? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, na semana passada foi lançada uma ideia por parte do secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, o Felipe Sabará, de que um programa poderia fazer com que agricultores familiares no estado de São Paulo acolhessem moradores de rua. O objetivo, segundo ele, é fortalecer a lei que criou o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social e também, ao mesmo tempo, representar uma alternativa para aquelas famílias, aqueles indivíduos que estão na rua. Vamos aqui comentar, Sandra, que esse programa, ele trabalha numa triplo dispositivo, que apesar de anunciar uma coisa absolutamente benfazeja, no sentido de apoiar a agricultura familiar, no sentido de apoiar moradores de rua, o que ele faz e o que ele propõe é exatamente o contrário dele. Em primeiro lugar, antes de mais nada, porque famílias e indivíduos que estão na rua, alocá-los em propriedades de agricultura familiar para que um pouco aquela ideia, da recuperação através do trabalho, num contexto rural, que é um contexto que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com essas famílias, quer dizer, propriedades rurais de agricultura familiar, que muitas vezes são marcadas também por vulnerabilidade, por uma situação de renda bastante baixa. Nós estamos falando de uma situação que não necessariamente tem recursos para poder lidar com pessoas que estão na rua há muito tempo e que exigem, além do acolhimento de uma moradia, também, muitas vezes, outro tipo de atenção psicossocial, de apoio, que absolutamente essas famílias não têm nenhuma condição de dar, Sandra. Mas, professora Ronick, essa medida não ajudaria a fortalecer o programa de agricultura familiar e não seria também uma força a mais, uma mão de obra a mais para fortalecer esses agricultores, viabilizando essa produção? Vamos entender aqui, Sandra. Agricultura familiar que envolve pequenos agricultores, camponeses, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, mas também assentados da reforma agrária, é uma agricultura que historicamente foi muito preterida em relação ao agrobusiness, à agricultura comercial de grandes proporções. É o tipo de agricultura que sustenta, por exemplo, uma produção orgânica no Brasil e que normalmente ela é tocada pela própria família, muitas vezes num nível de subsistência. Foi criado um programa nacional de apoio à agricultura familiar, nível nacional, e a lei do PNAE, que para poder estimular essa produção, obriga a que estados, municípios comprem 30% da sua merenda da agricultura familiar. Logo em seguida, em 2011, o governo do estado de São Paulo criou uma lei, um programa paulista da agricultura, e a ideia no programa paulista é que 30% de todas as compras de alimentos do estado, em todas as suas instituições, como prisões, como hospitais, como também rede de restaurantes populares, fossem comprados da agricultura familiar. O que a gente pode dizer é que essa lei ela tem muitas dificuldades para ser implementada. E certamente a dificuldade para a implementação não é falta de uma mão de obra adicional. Você também tem que ter uma série de apoios, de assistência técnica, de financiamento da produção, de capacitação, de logística para os agricultores familiares para viabilizar. Tudo isso para dizer que, ao fazer isso, nós estamos simplesmente
duplamente desprezando completamente aqueles que estão na rua e não entendendo as suas necessidades, mas também não entendendo as necessidades dos agricultores familiares e tentando juntar isso como uma espécie de factoide social que evidentemente não vai enfrentar a situação. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.